Voltamos com a segunda palestra dessa tarde, do primeiro dia do Congresso My Wood Home. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, a BPM, a Guildas, a MG Homes, a Montana, a Lonza, a Scali Mendes, a Stamad e a Exlan e o IPF lá, que é nosso parceiro nesse evento, na realização desse evento, e a Company Eventos, que está fazendo toda a estrutura, que quando você entra no Congresso, todo aquele stands, tudo aquela parte bonita, é uma realização, uma parceria que nós temos há anos com a Company Eventos, a minha amiga Camila. E eu queria dar, então, boa tarde novamente, meu amigo Marcelo Flalo, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado, Paulo, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre muito importante a gente estar divulgando o trabalho que esse grupo pioneiro, podemos chamar de pioneiros, que vem fazendo um trabalho de divulgação e de construção de um mercado aqui no Brasil, e isso tem sido muito importante para a gente. Por isso, participar desse tipo de evento é uma honra e uma obrigação. Bom, então eu quero aproveitar aqui e dizer que o meu amigo está comigo, Marcelo, desde o começo. Em 2019, nós fizemos um evento aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que era da muda à madeira. E foi o primeiro passo para falar, da muda à madeira. O que nós precisamos, que tipo de muda, que tipo de processo, o que nós precisamos fazer para ter uma madeira de qualidade, para ser madeira serrada para usar na construção civil. E o Marcelo veio aqui dar uma palestra para a gente, e nesse dia eu fiz a apresentação do Congresso Maio de Roma. Foi o lançamento do Congresso Maio de Roma. Eu queria agradecer a sua palestra, foi brilhante, acendeu a luzinha para um monte de gente que estava ali, um monte de gente que estava online, foi dali, a partir dali que começou um monte de gente me perguntar como é que faz, quanto é que vai ser, e finalmente estamos realizando. E eu vou aproveitar agora, pedir licença para você, que eu vou ler aqui o seu currículo, que não é nada pequeno, esse homem é muito ativo. Resume. Vamos lá resumir, então. Marcelo Flalo é arquiteto e design baseado em São Paulo, está envolvido na educação há 24 anos, lecionando tanto em programas de graduação como de pós-graduação na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Ele é bacharel em arquitetura pela Universidade de São Paulo, mestre em artes pela The School of the Arts Institute de Chicago e doutor em arquitetura pelo Instituto de Arquitetura da Universidade de São Paulo. E vou te falar uma coisa, eu já vi a casa dele. Sua casa de eucalipto foi construída em 1996. Recebeu o prêmio máximo da 4ª Bienal Internacional de Arquitetura e foi selecionado para o prêmio Mies van der Rohe, na Espanha. Não sei se foi francês, né? Como designer e editor, ele recebeu o prêmio Jabuti 2008, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, pelo melhor desenho de livro e muitos outros prêmios que ultrapassaram as fronteiras de todas as disciplinas do design. Ele é conselheiro do Ministério da Cultura no Brasil por 9 anos. Né? Nos últimos anos, seu foco mudou para a habitação social e o uso massivo da madeira na construção e a divulgação do uso da madeira de forma nobre e sustentável. Ele é fundador e presidente do Núcleo da Madeira, uma associação sem fins lucrativos criada para ligar todos os aspectos da cadeia da construção em madeira, desde a floresta até o local. Por isso que eu chamei ele para aquela palestra lá, para falar de floresta. Mas agora queremos ouvir a sua palestra. É com você, Marcelo. Obrigado, Paulo, pela introdução. E eu vou falar de um assunto que normalmente, acho que é a primeira vez que eu falo numa escala assim pública, que é sobre educação, para onde que nós vamos e como a gente chega lá. Porque é muito interessante, a gente fala um monte de coisas, mostra imagens incríveis, porque na Europa, porque lá, porque isso, porque aquilo, mas, no fundo, quem ensina? Como ensina? Como é que a gente aprende isso? Na prática? Assistindo palestra? Baixando filminho no YouTube? Não funciona bem assim, né? A gente sabe que esse trabalho é um trabalho pioneiro, que tem uma série de pré-requisitos, mas também tem muita experimentação, tem muito risco por trás dele. Essa pergunta que vocês ouviram do Paulo sobre o uso de outras madeiras, mogno africano, ou madeiras exóticas, ou mesmo nativas, tem uma resposta simples. Toda madeira é boa, não existe madeira ruim. Só existe madeira mal usada. Portanto, isso vocês ouvem de todos os madeireiros, de todo mundo que trabalha nessa área.
a gente precisa de aprendizado. Cada madeira é uma história nova, é um novo aprendizado, é uma nova pesquisa. Eu vou dividir a tela com vocês aqui e vou botar a nossa apresentação no ar. Então, nós temos essa questão principal, formação. Como é que a gente se forma? Como é que a gente aprende? Como é que a gente entra nesse mercado de uma forma bem estruturada, sabendo o que está falando? A gente conta nos dedos no mercado, no mundo, quem faz o quê. Não é tão fácil assim. Vamos pensar no Brasil. O Brasil tem 746 escolas de arquitetura, segundo o último cadastro do MEC e da Associação Brasileira das Escolas de Arquitetura. Em comparação, a França tem 26 escolas, a Alemanha tem 62, a Áustria tem 7, a Suíça tem 3 e os Estados Unidos têm 139. Qual é a diferença nossa com esses países? Por que a gente tem 746 escolas contra 139 dos Estados Unidos, que tem o dobro da população que nós temos? Vamos olhar um outro número estranho. Arquitetos registrados no Brasil. Com o dobro de escolas que nós temos, dobro não, com relação aos Estados Unidos, que tem o dobro da população, nós temos 4 vezes, quase 5 vezes mais escolas do que os Estados Unidos. Eles têm menos arquitetos registrados do que a gente tem hoje no CAL. E no Brasil, nós temos quase 200 mil arquitetos registrados. Agora, 200 mil é praticamente o número de formandos de todas essas escolas que existem no Brasil por ano. A quantidade de alunos novos que se formam e solicitam registro no CAL é baixa, é muito baixa, ou seja, o aproveitamento desses alunos é muito baixo. Por quê? Porque falta trabalho? Não, não falta trabalho. Quase 80% das construções no Brasil não recebem uma assinatura de um técnico, não tem uma assinatura de um arquiteto ou de um engenheiro. São obras construídas por autoconstrução ou outros sistemas desse tipo. Então, a gente vê aqui, a Alemanha tem 1,3 arquitetos para cada 1.000 habitantes, Estados Unidos 0,3. Todas as obras nos Estados Unidos são assinadas? Não. As casas pequenas de madeira, que fazem 70% do mercado americano, não têm assinatura de um arquiteto. O arquiteto lá trabalha única e exclusivamente para desenvolver o desenho, e quem assina é o construtor, ele é o responsável pela obra. Então, existe oportunidade de trabalho para todo mundo, só que as pessoas precisam saber o que estão fazendo. Eu tive uma experiência recente agora fazendo um projeto em Michigan, nos Estados Unidos, de uma casinha típica de wood frame. E tomei um susto com a falta de conhecimento, tanto do arquiteto que participou, quanto do construtor. Eles trabalham num modelo padrão e eles não conseguem sair do trilho, porque aquele trilho é o que eles aprenderam. Então, o processo criativo deles é muito baixo. A criação, o valor agregado da criação no projeto é mínimo. A discussão é o tamanho da janela, que janela que eu pego, é tudo padronizado. Você trabalha com materiais padrão. Aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de criar um mercado do zero. Como é que a gente começa um mercado do zero? Só para dar uma ideia aqui. Como é que a gente começou? A gente começou com 2 escolas de arquitetura nos anos 40, e o movimento modernista, durante a década de 40 e 50, essas 2 escolas, no final da década dos anos 50, houve uma explosão de escolas privadas, escolas públicas, e o mercado de arquitetura e de escolas cresceu ao mesmo tempo. Esse mercado caiu um pouco até o início dos anos 80. Nós tivemos aqui uma série de planos econômicos complicados. Essas 2 décadas aqui foram décadas de reconstrução do país, e a gente vê que muitas escolas fecharam, muitos programas
foram desligadas. Daqui para frente, o MEC começa a exigir diploma e qualificação dos professores. Com isso, você tem um crescimento das escolas, um maior número de professores empregados, e as escolas explodem. Então, no nascimento, a gente tem dois grandes eixos de escolas no Brasil. A escola carioca, que é essa escola formalista, onde a autoria é muito importante, e a escola paulista, onde a técnica é muito importante. De comum, nós temos o concreto como matéria-prima que deu identidade para o Brasil. Então, a arquitetura brasileira ficou conhecida lá fora pelo concreto, por Brasília, pelos gestos sensuais, como Niemeyer fazia. A escola carioca sempre teve mais visibilidade, justamente por causa do gestual, enquanto que a escola paulista sempre foi uma escola mais técnica. Essa escola moderna, e quando eu falo moderna, eu falo do movimento moderno, é uma escola experimental, onde o concreto e o tijolo dominavam. A atividade de canteiro-escola é muito restrita, poucas escolas trabalhavam com a ideia do canteiro. Sempre pensar que trabalhar com concreto, cimento, numa sala de aula não dá. Trabalhar com aço também, sair soldando. Então, a maioria das escolas optou por não fazer isso. O que aconteceu? Praticamente nenhuma escola no Brasil tem canteiro-escola. Você conta nos dedos de uma ou talvez duas mãos das 700 e tantas escolas, aquelas que têm um canteiro-escola. Aqui nós temos fotos da USP, nós temos fotos de Minas, de Curitiba, são as poucas escolas que tinham canteiro-escola. Acontece que nós temos um modelo de trabalho que está mudando muito. Não precisa ler o que está escrito aqui, eu vou só dizer. No projeto convencional, vou até mudar de gráfico, no projeto convencional, você tem um projeto de arquitetura, criação, pré-projeto, anteprojeto, estudo preliminar, tudo acontecendo aqui. E a engenharia praticamente não entrou nesse processo. Quando o grupo de trabalho da construtora ou da engenharia entra no processo, você tem uma troca de dados. Aí o projeto é readequado em função do projeto de engenharia. Isso provoca um certo atraso. Quando você coloca a fabricação, se for uma obra de componentes, você já tem um processo de atraso aqui também, e depois você vai ter a construção da obra propriamente dita. No momento, num processo mais cooperado de trabalho, o projeto de arquitetura e de engenharia começa junto, de uma forma cooperada. Então, a contratação da construtora e da arquitetura nascem praticamente ao mesmo tempo. Com isso, o projeto de arquitetura participa do projeto da construtora e vice-versa, até o início da pré-fabricação. Depois você tem um processo de montagem e tem um tempo ganho no final. Essa grande diferença de prazo, de velocidade, de sistema de produção, altera a maneira tradicional com que a gente trabalha. E altera uma coisa muito importante, a ideia de autoria. O projeto é meu. Agora, o projeto pertence a muitos, porque o engenheiro tem uma parte criativa no processo, o arquiteto tem uma parte criativa, e a evolução do projeto com a contribuição de vários especialistas faz com que o projeto fique melhor. Então, a gente vê hoje, quer dizer, como é que eu chego nesse ponto? Como é que eu consigo chegar nesse nível de sofisticação, de tolerâncias, de medidas, de ajustes, de escolha de materiais? Vamos olhar o que as pessoas estão fazendo no mundo.
Marcela, você pode comentar em cima, porque está sem áudio, tá? Ah, é? Bom, isso é uma análise paramétrica a partir de uma concha. Estão estudando a concha, eles estão estudando o encaixe dessa concha também. Aí coloca isso num programa paramétrico, determina a geometria básica. Como essa construção é digital, você não tem problema se as peças são diferentes. Aí essas peças passam por um corte digital. Isso são placas de LVL recortadas numa mesa plana. Aqui entra o robô, o KUKA, que é uma máquina de 5 eixos que trabalha em qualquer posição. Ela faz a usinagem precisa, independente do formato da placa. Então, tanto faz se as peças são idênticas ou são variáveis. Você pode fazer perfuração em ângulos específicos, rebaixos para parafusos. Isso é um trabalho de escola, trabalho estudantil. A cada 2 anos eles fazem uma construção nova. E os alunos participam do processo do projeto inteiro. Landeshau, acho que é um projeto de 4 anos atrás, ou quase 5 anos atrás, 2016 ou 2018. Agora me deu um branco. E esse espaço fica montado durante 2 anos. Aí ele é substituído por um projeto novo. Então, as escolas... O filme passou direito ou passou dando pulinho? Passou tranquilo, estava estudando pulinho, mas passou bem, deu para entender legal. Deu? Tá bom. Eu não tenho outra. Está na moda agora usar o steel frame, então já passou aquele steel frame, tu passa ótimo. Tudo bem. Deu para entender. O que significa que hoje, para você fazer um projeto, você precisa de uma série de informações novas que não estão nos livros. Muitas delas estão sendo desenvolvidas e estão sendo publicadas nos últimos 5, 6 anos. A quantidade de publicações tem sido enorme, e todas baseadas em experiências de universidades. Ou seja, o projeto passou a ser uma forma de pesquisa. Esse é um projeto da Universidade de Tóquio, feito pelos alunos. Esses são 2 projetos feitos pelo ITKE, o mesmo desse filme que eu passei agora. Isso é 2013, 2015, o outro é 2017. Esse é um projeto da ITH de Zurich, feito pelos alunos. Isso são placas de compensado flexibilizadas com tirantes e cortes especiais. Isso é uma única placa. Isso é um trabalho da Universidade Aalto, na Finlândia, em Helsinki, onde os alunos fazem um projeto também a cada 2 anos. Às vezes é um teatro, às vezes é uma sauna, como sempre, às vezes mas em geral uma obra pública em algum lugar da cidade. Com isso, eles promovem tanto a escola, quanto eles promovem o uso da madeira, novas tecnologias, novas linguagens. Esse é um projeto feito pela Escola Politécnica de Lausanne, na Suíça, do qual o Julius Natterer foi o diretor dessa escola durante muito tempo. Então, esse é um trabalho dos alunos que fica em frente do prédio do Sanaá, aquele prédio ondulado bonito em Lausanne, e é um trabalho que envolve fundações, envolve os planos inclinados, envolve uma série de condicionamentos, e aí parte de um princípio: nós só vamos usar sarrafos. Essa obra não tem grandes placas de CLT, de nada. Ela é feita com seções mínimas de madeira
em conexões simples. Isso é um projeto do Rural Studio, dos Estados Unidos, que faz com os alunos projetos sociais e projetos ligados à comunidade. Essa é uma estrutura que eles desenharam, é uma área de animais, uma área rural para animais, enfim, tem uma série de pesquisas de fazendeiros ligados a essa entidade rural. E a cada 2 anos os alunos fazem intervenções urbanas. Antes eram intervenções muito pequenas, agora são intervenções grandes. Esse é um evento que tem em Córdoba, na Argentina, que chama Hello Wood, onde os alunos fazem experiências com madeira. Aqui também, uso primário de peças pequenas. Basicamente, eles têm sarrafos de 3x3 para trabalhar e devem desenvolver projetos a partir disso. Esse é o trabalho da Architectural Association, que é uma escola inglesa, onde você faz pesquisas em madeira. Nesse caso daqui, eles usaram troncos, onde eles fizeram cortes nos troncos finíssimos, para envergar o tronco e trabalhar com tensão. Então, você tem entre o cabo de aço, os tirantes e a envergadura do tronco, você tem uma estrutura que está permanentemente tensionada, altíssima tensão. Aqui atrás foi construída uma outra estrutura muito interessante, que eu não vou mostrar em detalhes, mas que ela nasceu do escaneamento 3D das árvores, e esse escaneamento permitiu que eles escolhessem árvores com forquilhas ideais para montar uma estrutura forquilhada, porque a forquilha já é uma conexão natural perfeita. Esse é o trabalho que o grupo de pós-graduação, o primeiro grupo de pós-graduação que eu coordenei fez na FAAP. É um estudo de uma estrutura lamelar, uma Zöllinger clássica, em que a gente trabalhou os nós soltos de forma recíproca, ou seja, essa estrutura só parou de pé quando a gente fixou a última parte, e ela tensionou de tal forma que ela ficou rígida. Foi uma experiência interessantíssima fazer esse trabalho, dificílima, porque essa montagem é muito complexa, e então a gente teve que estudar muito o processo de montagem, muito mais do que o corte ou o processamento das peças, que são peças idênticas. São 2 peças só diferentes. Esse é um projeto que eu participei na PUC de Santiago, com grupos australianos, tinham estudantes australianos, estudantes brasileiros, estudantes de Córdoba, na Argentina, 2 professores mexicanos, e eu como professor brasileiro, e nós desenvolvemos uma arquibancada para uma escola pública, com os alunos. E os alunos fizeram vários projetos, a gente escolheu os sistemas dos projetos com os alunos, e essa construção foi inteirinha feita, foi projetada, feita, construída e montada em 6 dias. Então, é uma experiência de um dinamismo inacreditável. Todo mundo tem que ter uma função, todo mundo tem que entender o processo, todo mundo tem que ter uma participação ativa o tempo inteiro, não dá para ficar sentado. Ninguém bundou nesse processo, é um processo que evidencia a ideia do trabalho comunitário, do trabalho compartilhado. Esse é um trabalho do Tom Emerson Studio, no Peru, é um trabalho feito com os alunos, é um sítio arqueológico, então isso é uma área montada em torno do sítio arqueológico. E vocês veem aqui que não há grandes tecnologias, são sarrafos, peças pequenas, transportáveis, as pessoas podem transportar na mão. Então, como é que nós estamos hoje com os nossos currículos? O currículo das escolas hoje é limitado ao que o MEC prescreve. A maioria das escolas tem um currículo muito pouco criativo, não pode ser diferente, porque se a gente imaginar que a maioria dos professores nunca construiu nada, são professores que fizeram mestrado
e muitos fizeram doutorado, mas nunca construíram nada, são acadêmicos. E nós precisamos de um projeto mão na massa, não dá para trabalhar com madeira se não for mão na massa. Então, a formação é limitada, não tem experiência prática, falta de pesquisa, a escola não estimula a pesquisa não faz parte do corpo das escolas. A ausência de risco, ou seja, o aluno é estimulado a não correr risco e não inventar. Não inventa, vai. Faz como eu te digo. E foco no mercado, ou seja, o que você vai fazer quando se formar? A gente precisa ir para um currículo amplo e regionalizado, ou seja, cada lugar do Brasil é um lugar diferente, cada escola pode ter uma identidade, cada escola pode ter um programa diferente e resolver condições regionais, condições sociais ligadas à economia local. O Pará devia estar pensando na Amazônia e não aprendendo a mexer com aço e concreto. As escolas do norte deviam estar pensando numa realidade local. A prática constante ajudaria a redesenhar o próprio currículo. Hoje a FAAP tem um currículo redesenhado em função daquela pós-graduação que nós fizemos. Pesquisa no foco regional, risco como método, ou seja, correr risco é bom, não é ruim. E a formação criativa e científica, ou seja, você cria, vê o que deu certo, vê o que deu errado, anota o que deu certo e anota o que deu errado. Isso é um raciocínio científico básico. Nós precisamos de conhecimento sobre os materiais, as questões regionais, técnica, recursos digitais, ferramentas, meios de produção, processo de fabricação e montagem. Nós temos que levar em conta o que o projeto faz hoje. Ele leva em conta as pré-existências relativas. Oh, meu Deus, fica quieto. E quais são, dentro do modernismo, a gente leva em conta a legislação, as condições geológicas e topográficas, o clima, a orientação, o acesso, a vizinhança e a inserção urbana. Isso é o padrão dos projetos em todas as escolas. Só que um projeto sustentável hoje exige outras coisas. Escolha dos materiais, origem desses materiais, é legal, é ilegal, quanto ele gasta de energia para transporte e processamento. Se eu fizer o CLT gasta muito mais energia do que a madeira serrada. E por aí vai. A gente precisa entender que não basta ser só de madeira, precisa entender que em certas obras o CLT é a melhor solução, em outras obras não. Eu não preciso de madeira engenheirada para certo tipo de obra. E se eu tiver com uma madeira de alta densidade, eu não preciso de madeira engenheirada. Eu tenho outros processos de ligação, conexão, performance térmica e acústica tem que ser analisada, quantidade de energia para manutenção, durabilidade, flexibilidade de uso interno, desmonte, pós-uso e reconstrução, descarte, não ter lixo, reciclagem. Quer dizer, tudo isso hoje é novo e tem que ser pensado antes do projeto e não depois do projeto. E como que a gente apresenta isso? E como que a gente pesquisa isso? Nós temos 3 grandes eixos. O analítico, o bidimensional, que é o desenho, e a maquete, o protótipo. O analítico, como é que ele funciona? Ele funciona através de pensamento. A gente estuda um diagrama, a gente vê onde é que a gente quer se situar. Nesse diagrama daqui, qual é a nossa área ideal de trabalho? É esse vermelho, porque ele é a sobreposição do que a indústria e os clientes querem, a sobreposição do que a comunidade quer, a sobreposição do que a sustentabilidade pede e a área da sociedade como um todo. Quer dizer, um projeto que sai daqui de dentro, ele atende a todo mundo. E aí você vai, quer dizer, um projeto nasce de conceitos. O que é conceito sustentável? Tradicionalmente, é o social, econômico e ecológico. O Felipe Madec acha que o cultural é um elemento importante, e ele coloca isso não em 3
partes que se sobrepõem, mas todas se sobrepõem. É a maneira dele ver arquitetura. Cada pessoa precisa desenvolver um critério. Com isso, você fica mais... você fica com maior domínio para entender como resolver coisas e como criar sistemas passivos. Outra coisa é o desenho. Quando o Alvaralto fez esse desenho daqui, ele já viu a viga de madeira aqui, ele já viu os tensores, ele já viu tudo acontecendo nesse croquis, ele já sabia o que ele queria só nesse croquis. Então, o croquis é fundamental para a gente entender. Isso é o Peter Zumthor, pensando numa casa, que é a casa dele no final. Que linguagem ele usa? Ele usou o lápis, depois ele passou uma aquarela em cima para entender a volumetria. O Alvaralto, quando fez o terminal do Kennedy, da TWA no aeroporto Kennedy, desenhou tudo isso na mão. Então, aqui você tem todos os raios de todos os elementos que ele construiu, tudo na mão. E, ao mesmo tempo, você tem corte, planos. Ele teve que inventar uma linguagem gráfica para contar essa história. Como é que eu desenho isso sem compreender aquilo? Eu preciso participar disso, eu preciso saber o que eu estou fazendo para fazer isso, porque senão eu sou refém do software. Eu não quero ser refém do meu software, eu quero mandar no meu software. Eu só vou entender parametria se eu entender onde eu quero chegar, porque senão eu não consigo dar os comandos, entender o que é atração, entender o que é... quais são as variáveis da parametria. O desenho tradicional, isso é do Kengo Kuma, tem todas as informações necessárias. Eu peguei o desenho do Kengo Kuma e refiz essa ilustração para entender ela do ponto de vista volumétrico. Então, essa é a minha interpretação do desenho do Kuma, para saber como é que ela parava, o que era dentro, o que era fora. Existem outras formas de representação, mas sempre ela investiga cada vez mais a tridimensionalidade da obra. Esse é um desenho técnico, por exemplo, de detalhamento do Atelier Bauwall. Eu tenho todas as cotas, fundações, todos os detalhes construtivos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho ilustração, forma de uso, o que acontece com esses espaços, como é que estão instaladas os... Eu tenho tudo num único desenho. A mesma coisa para esse desenho do Kengo Kuma, feito com os estudantes de Berkeley. Fundação, cotas, esse é um padrão de desenho contemporâneo. Eu preciso entender o comportamento, então eu preciso entender o diagrama de montagem das coisas, eu preciso pensar com antecedência como é que eu monto. Uma obra em madeira é uma obra de montagem, de processo. Então, eu tenho que saber como é que as coisas encaixam para poder fazer isso. Como é que eu vou chegar nisso? Eu começo de baixo para cima, do lado, da direita para a esquerda, de cima para baixo, em camadas. Se eu não souber como as peças encaixam, que elas giram, eu não tenho como fechar essa estrutura. E eu vou chegar em desenhos finais, que são desenhos menos representacionais e mais realistas, porque a representação não é suficiente mais para contar a complexidade de um projeto. Esse é um projeto que eu estou desenvolvendo, eu desenvolvo projetos sem cliente há muito tempo. Para mim, a pesquisa é parte do meu trabalho. Então, eu estudo até a representação, onde é que vão as porcas, a chapa, o elemento, o que eu vou cortar, como eu vou passar na serra. Eu tenho que antecipar todos os passos. Como o Shigeru Ban trabalha? Ele estuda com papelão, um conceito, e ele vai para o desenho. E assim vai. Ele vai do croquis para o conceito, para o diagrama. Então, a maquete é um processo importantíssimo. Isso são maquetes 1 para 1 que a gente desenvolve para entender como é que a gente encaixa, onde é que põe a madeira, como é que está a espuma dentro do vão, como que eu passo a elétrica, como que eu vou embutir os equipamentos. Maquete 1 para 1 hoje é instrumento de trabalho. Esse é um projeto que nós fizemos em grupo, alguns estudantes participaram,
onde a gente pensou em tudo, da fundação até a cobertura, num projeto de 20 dias, com todos os fornecedores, todas as placas, todo o projeto de incidência de radiação solar, de calor, processo construtivo, quem fornece o quê. Você sai... Em 20 dias, a gente tinha uma planilha com todos os cortes possíveis e todas as informações necessárias. Isso é um projeto contemporâneo. Ele nasce... Quais são os softwares para isso? Eu uso o Rhino, eu uso o Grasshopper, eu uso as coisas que estão no mercado. Eu faço o aproveitamento das chapas nas placas, como é que eu vou fazer o corte dessas placas. Eu estudo a montagem, como é que esse material se junta, como é que ele se articula. Eu tenho que pensar em todos os componentes desse processo. Depois eu vou montar, é o meu protótipo, para saber como é que ele funciona. Aí eu monto a estrutura. Ela ficou como eu imaginei, ela opera da forma que eu imaginei. Essa é a minha sala de jantar hoje. A quantidade de estruturas, testes que eu tenho, todas elas derivam de processos manuais. Aqui é a criação do molde, aqui é a criação do sistema de montagem, aqui é a fabricação do sistema, do molde. Isso é a minha oficininha em casa. Essas peças são laminadas com 7 lâminas de cedrinho e cola PU. Eu estou laminando nas imagens de cima e nas imagens de baixo eu já cortei, prensei. E aí a referência da flexibilidade que é dada nessas peças é dada através de analogias. Como é que a cobra dobra? Como é que eu posso fazer um movimento nessa chapa, numa chapa rígida? Como é que eu consigo curvar uma chapa rígida? Então, esse é o sistema que eu usei para curvar uma chapa rígida. E aí a peça está lá, construída, estável, fixa, com atenção nos detalhes. E por aí vai. As analogias são muitas. Estudar cada peça, estudar como elas montam, como elas encaixam, estudar a sequência de montagem, como é que eu faço o travamento final dessa peça, estudar a produção, numeração, aproveitamento de chapa, angulação, como é que eu consigo fazer um corte inclinado numa chapa plana. Então, eu redesenho a minha peça para ter um corte específico numa chapa plana. Como é que eu crio a tensão dentro dessa estrutura? Através de cabos de aço que fazem o repuxe dessa peça e mantém ela rígida. Esses 3 furos são furos para colocação dessa chapa de aço. Essa é a peça que faz o travamento. E por aí vai. Nós estamos com pouco tempo e eu só queria falar um pouco do trabalho do risco, da importância que a gente dá para o risco. Isso é o que a gente faz hoje na pós-graduação de Arquitetura em Madeira com o IPT. O Núcleo da Madeira fez uma associação com o IPT para o desenvolvimento de um curso de pós-graduação, o primeiro no Brasil, em que a gente investiga de cabo a rabo floresta, componentes, desempenho, processo, cálculo, estabilidade, etc. O Stamato, que está aqui, o nosso colega, participa do curso, é um dos professores, o Hélio Olga participa, ou seja, todos aqueles que têm uma contribuição para dar, tem professores e técnicos do IPT que fazem parte desse ciclo. Entre outros, que deram contribuições incríveis para a gente formar essas turmas. E qual é a base do nosso trabalho? Risco, pensamento científico.
E eu acho que eu encerro por aqui. Muito obrigado, Marcelo. É excelente. A gente fica falando do depois, a gente esquece do antes, né? Está falando assim, e aí a Manuela da Costa Gomes está perguntando aqui agora, estudante, falou assim, o que falta para as universidades, para as faculdades, terem um curso especializado em uso da madeira na construção civil? Primeira pergunta. Olha, nem a Politécnica de São Paulo tem um curso, não é que não tem um curso, não tem uma disciplina de madeira, tem uma disciplina optativa de madeira. Algumas escolas estão começando a introduzir. A FAAP, depois que nós fizemos a pós-graduação, ficou tão impressionada com o resultado final que ela introduziu a madeira desde o primeiro semestre. Ela hoje, o uso da madeira faz parte do currículo. Não como madeira em si, mas vamos pensar, quando você põe uma viga de concreto em cima de um pilar de concreto, você não sabe o que aconteceu aqui dentro. A maioria das escolas mal ensina o que acontece nesse T. Na madeira não tem como esconder, você tem que resolver. É rígido, não é rígido, é flexível, tem uma rótula aqui, é articulado, não é articulado. O que eu faço com um portal? Esse portal se move. Então, quando você começa a pensar em arquitetura, não importa o material, se você não tiver Guilherme, põe ele tela cheia que é melhor. Espera um pouquinho, não está aparecendo. Guilherme, põe ele tela cheia que vai ficar melhor postar. Bom, pode mostrar de novo, Marcelo. Oi? Se eu não tiver elementos para fazer demonstração, estudar encaixes, ver como é que as coisas acontecem, eu não tenho como saber como é que elas vão se comportar no futuro. Então, entender de qualquer material passa pela madeira. Você quer trabalhar bem com concreto? Aprende madeira. E agora o Jorge Anastácio está perguntando o seguinte. Ele está referindo a uma matéria que eu conheço o pessoal da escola de Quebec, da IMOIC, lá de Escola de Carpinteria de Quebec. Ele está perguntando assim, por que lá fora tem uma escola de carpinteria, né? O professor se forma carpinteiro e vai construir casas de wood frame de madeira como carpinteiro, e aqui no Brasil não temos nem sequer uma escola nesse sentido, né? Como é que faz? Então vamos ter que criar essas escolas, vamos ter que formar carpinteiros para construção em madeira? Olha, nós deveríamos, porque o que não existe no Brasil são escolas técnicas de qualidade. O Senai é a coisa mais próxima que nós temos. Aliás, o Senai é uma belíssima estrutura que precisa ser mais aproveitada. Nós precisamos de mais contato com o Senai. Se a gente pensar que a ETH de Zurique, aquela que mostrei o filme e aquelas outras coisas, aquilo são escolas técnicas na Suíça, não são universidades. Por que uma escola técnica aqui no Brasil não poderia fornecer toda essa informação? Porque a gente precisa de escolas técnicas, elas são complemento, tanto para formar o carpinteiro, quanto para formar a complementação do arquiteto. Um arquiteto pode frequentar uma escola técnica e sair com as duas formações. E a outra opção é você trazer a tecnologia para as escolas e as pessoas aprenderem mais sobre o processo. Mas a escola técnica é uma ferramenta maravilhosa de educação. Nós não precisamos de 746 escolas de arquitetura, mas precisamos talvez de 200 e precisamos de 600 escolas técnicas. Aqui em Campo Grande tem uma escola técnica de construção do Senai, que funciona muito, muito bonita, é nova. A gente ia até fazer alguma parte do nosso evento em 2019 lá nessa escola técnica, nós íamos chamar todos os alunos, iam fazer uma estrutura pequena de wood frame para mostrar até para os alunos, eles iam abrir esse espaço para a gente. Eu já tinha convidado o Alain para dar palestra aqui, o Guilherme, para fazer uma palestra para esses alunos, ou seja, a grande dificuldade que eu falei com o administrador na época, você já não tem professores. Eu tenho um cara aqui que trabalha em São Paulo, mas ele está me dando aula aqui agora, ainda bem que ele veio para Campo Grande, ou seja, também faltam profissionais para ministrar esses cursos, né? Então, como a gente, para não ficar correndo atrás do rabo, a gente criou esses cursos de pós-graduação para que esses professores saiam de São Paulo com um título de especialistas e sejam capazes de participar de outras escolas. Agora que a gente tem a escola à distância, a pandemia trouxe uma coisa boa.
a gente fazer eventos à distância. Eu consigo fazer eventos com carpinteiros de outros países que podem falar muito sobre o trabalho deles, mas o mais legal é pôr a mão na massa. Nada substitui a mão na massa. Aprender como a madeira corta, o que é o sentido da fibra, o que é o sentido do corte, como é que a lâmina pega, nada substitui a mão na massa. O Gabriel da CEF, que é nosso palestrante, vai estar no nosso congresso também. Ele está dizendo que está acrescentando que, Paulo, temos hoje engenharia industrial madeireira, né? A universidade tem o FPEL, o FPEL, Universidade Federal do Paraná, UFES e Unesp, né? Essas escolas são importantes, né? Porque o cara, se for engenheiro industrial madeireiro, ele pode trabalhar também na indústria de construção civil ou ele é fundamental na construção civil? Ele é importantíssimo, por isso que eu falei desde o começo, não existe mais essa noção de autoria. Eu faço um desenho, jogo na mão do engenheiro e falo, enfia os pilares que eu preciso aí. E o engenheiro vai, sem criatividade nenhuma, vai tentar manter a estrutura de pé. Ninguém se ajuda nesse processo. Se o arquiteto e o engenheiro sentam juntos e começam a falar qual é o vão, vamos trabalhar assim, e se eu virar a viga? E se eu puser isso? E vamos compor a viga? Eu não tenho peça desse tamanho, como é que eu vou transportar essa viga? Quem vai carregar isso para cima? O terreno é inclinado. Quer dizer, tem tantas pré-existências que precisam ser consideradas que não dá para você fazer um rabisco e achar que o próximo vai construir. Isso é o sinônimo do desperdício, da perda de tempo, é o sinônimo da construção do século XIX. Nós estamos reproduzindo um modelo construtivo de 200 anos e achando que é assim mesmo. O Clair Frigueto está perguntando aqui, pode existir a possibilidade de produzir um curso de especialização em EAD focado em madeira? Sim, a gente está montando cursos, agora tem alguns cursos EAD focados em madeira. O Núcleo está fazendo isso com a Escola de Projetos, breve vai ser publicado, e são módulos independentes, cada módulo discute uma parte, então não é um curso que você é obrigado a fazer como a pós-graduação nossa, ou você entra do começo ao fim, você não pode entrar no meio do caminho. E um curso modular, você pode entrar no meio do caminho. Aliás, tem um curso de carpintaria que vai acontecer em junho, no Chile, para técnicos, que vai ser excelente. Vai ser em espanhol, mas até aí tem uma bolsa de estudos de 50% para algum estudante brasileiro e tem desconto para estudantes brasileiros até 1º de junho. Eu vou divulgar isso, vou colocar aqui, vou mandar para o Paulo vai divulgar isso no meio. Me ligaram ontem pedindo isso e eu achei uma oportunidade incrível para quem quiser. Nós estamos fazendo uma ponte de conhecimento para o Chile, que é importantíssima. O Chile tem um grande congresso lá de uso da madeira, Madeira 21, tem um grande congresso lá, eles são pioneiros, né? Então, são parceiros nossos, eu divulgo o trabalho deles aqui, eu quero que o trabalho deles é grande na América Latina e agora eu quero fazer uma parceria com eles também para o nosso maior também ser tão grande quanto o congresso deles, se Deus quiser, em 2022. Nós vamos estar fazendo um congresso e mais um workshop construindo uma casa de madeira, como eu já disse aqui. E para encerrar, a última pergunta do Clair, repete aqui, uma vez que são poucos os cursos no Brasil e muitas vezes é inviável fazer presencial, né? Nós vamos esperar que a questão da Covid acabe logo para a gente poder fazer os presenciais, né? Que é o nosso caso aqui, não está fazendo workshop hoje. O nosso curso hoje é inteiro digital e o que a gente está fazendo a maior parte é digital e uma vez por mês a gente se encontra em São Paulo na oficina para trabalhar dentro da oficina. Então, você tem o curso toda semana e uma vez por mês se encontra na oficina e constrói e faz uma parte do processo de construção. E o final do nosso curso, nós vamos fazer 2 construções, lá dentro da área do IPT. Bom, queria agradecer aqui, então, mais uma vez, Marcelo, pelo seu tempo. Eu sei que você é corrido também, todo mundo aqui, graças a Deus, trabalhando muito, muito corrido. Eu sei que, assim, acaba a palestra aqui, já corre na reunião. Paulo, Pupo da BICE, estava aqui, saiu, fez uma reunião, voltou de novo, assim, e daqui a pouco tem outra. Graças a Deus que vocês todos estão trabalhando muito, e eu fico muito feliz, espero que está contribuindo para isso.
Muita gente agradecendo aqui o nosso congresso, que mal começou, que tem muita informação, até eu, que já sabia um pouco, estou surpreso com tanta informação boa que vocês estão nos passando. Obrigado, Marcelo, suas considerações finais. Obrigado a você de novo. Eu quero reiterar que o convite é muito importante, porque só tem uma coisa que vai promover a madeira no Brasil: informação e educação. Não há outra maneira de a gente fazer esse trabalho sem essa divulgação. E esse teu evento é muito importante para divulgar esse material. Muito obrigado, Marcelo. Um agradecimento. E o nosso próximo palestrante é o Leonardo Lenz, que não entrou no começo porque ele estava no meio de uma obra, a 1000 por hora, já chegou, está prontinho aqui, esperando a gente para chamá-lo. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Vamos falar muito ainda. Conte comigo, conte conosco para tudo que o Núcleo da Madeira precisar divulgar. E agradeço mais uma vez você. E vou pedir para o nosso Guilherme, nosso diretor, rodar a vinheta, porque o Leonardo já está pronto, só falta entrar com tudo. Até já!